O Botafogo teve uma partida de gala contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. E a escalação do Botafogo foi um pouquinho diferente da escalação que foi contra o Corinthians, porque no time titular não está o Alex Telles. Não porque o Alex Telles está com diarreia, ou está com lesão, ou foi contundido, ou está com algum problema muscular, nada disso. É só por rodagem de elenco, que eu acho que é uma decisão acertada do Mini Ancelotti, porque vamos concordar, né? O cara é velho, né? O Alex é velho e precisa de rodagem para não ter problemas futuros. E também teve a troca de outros dois pela entrada do Savarino e do Arthur. E incrivelmente o Savarino jogou bem, que era uma coisa que eu não estava esperando. E o Arthur, que eu não posso dizer o mesmo, né? E teve a escalação do Bragantino, que eu não vou me prolongar tanto, porque eu não conheço o Bragantino. E eu acho que 99% das pessoas que estão vendo este vídeo não conhecem nada sobre o Bragantino. Nem os torcedores do Bragantino conhecem, porque não existem. Enfim, só conheço dois jogadores do Bragantino, que é o Sacha, que já foi jogador, né? Agora tá só aí. E o Pita, que tenho mais lembrança com ele, que ele fez um gol dominando a bola de mão e fazendo um gol contra o Botafogo, enfim, né? O jogo começa e eu disse que o Botafogo teve uma partida de gala, mas quem começou pressionando foi o Red Bull Bragantino. E teve a melhor chance do jogo no começo, né? Que o Sacha, na área do Botafogo, chuta e o Paredão faz uma baita defesa e garante o placar. E sendo sincero, cara, o John, pra mim pelo menos, é top 5 goleiros que atuam no futebol brasileiro. Aí tá na lista, tá ligado? Tem algum que pode estar na cima ou ele pode ser o primeiro. Aí vai de cada um. Pra mim ele é o Gold, assim, o 01. Mas enfim, tem Léo Jardim, tem o Everton, tem Fábio, tem o Guneneca. Aí vocês decidem, enfim. Depois disso, eu acredito que o Botafogo tava nervoso, assim. Tipo, alguns lances assim me provaram isso. Porque antes, um pouquinho depois, assim, lá pelos 12 minutos, o Cuiabano toma um cartão amarelo que, cara, nem Várzea faz esse cartão amarelo, tá ligado? O cara não tava sendo pressionado, ele recebe uma bola na defesa, assim, e ele domina a bola errado, uma bola rasteira, nem foi um cruzamento. Ele domina a bola errada, entrega no oponente, a bola no pé do oponente, e ele tem que fazer uma falta tática, porque senão o oponente ia ficar na cara do gol e ia fazer o gol. Ou ter muita chance de fazer um gol, tá ligado? Ele toma um cartão amarelo, que foi inteligente, mas ao mesmo tempo burrice, tá ligado? Ele só ajeitou a merda que ele fez. Enfim. E também teve outro lance no nosso Arthur Bob Good, que ele recebe um passe na linha de fundo, assim, e quando ele vai dominar uma bola que não tava tão rápida assim, tava normal, ele consegue errar e bota pra si tiro de meta pros caras. Tipo, bizarro, assim. Um jogador profissional, camisa 7, ele é camisa 7 do Botafogo. O último camisa 7 é Rei da América. E o atual é o Arthur Bob Good. Muito foda, tá? Enfim, mesmo com tudo isso acontecendo, com o Botafogo mal na partida até o momento, com os jornalistas até falando que... Enfim, não vou falar. Mas falando que mesmo com o acontecimento, o Red Bull ainda estava melhor no jogo. O Arthur recebe uma bola do nosso zagueirão e ele mete de trivela pro Vitinha, que o Vitinha encontra o Montoro livre e o Montoro bota pros fundos das redes e 1-0 pro Fogão. E cara, o que eu posso falar do Montoro? Ele chega no Botafogo com uma grife assim de ser o novo Thiago Almada. E vamos concordar, o Montoro é o novo Almada? Cara, o novo Almada não, ele não é o novo Almada. Ele é o Montoro, mas o Almada não. Ele é um ótimo jogador, mas não é o Almada, tá? Eles têm características parecidas, os dois seguram bem a bola, os dois têm um controle bom, os dois são baixinhos, mas os dois são argentinos, mas não são iguais, né? Não é o novo Almada. O novo Almada, perdão,
ele eu pensava que a gente não ia sofrer tanto quanto a gente sofreu com a perda dele, tá ligado? Eu pensava que ele só ia ser um jogador, pode arranjar outro. Mas eu percebi depois da saída dele que o Almada maximizava os outros, assim. Principalmente o Savarino. Quando o Savarino tava com o Almada, pra mim, na reta final do Brasileirão, ele foi até mais decisivo e melhor do que o Luiz Henrique. Porque teve vários gols de vários gols, tipo, que ele metia um voleio lá, ou, tipo, fazia gols fora da área, assim, tipo, toda hora era gol. Eu me lembro claramente de um gol que ele fez contra o Internacional, assim, que ele pega de voleio, assim. E, cara, ele tentou fazer a mesma coisa na, no, no Super Mundial, na Copa do Mundo de clubes, e ele errou, tá ligado? Tipo, dá pra ver que o cara tá muito mal, porque o Almada, tipo, sempre tava lá com ele, tá ligado? Tipo, sempre chegava perto dele pra receber o passe, tipo, ele nunca tava sozinho, o Samarino nunca tava sozinho, tá ligado? E o Almada sempre tava lá, sabe? O Montoro não é isso, ele não é tanto de aproximação, tá ligado? Ele não é igual ao Almada. Mas Montoro é o Montoro, eu acho que não tem que ter essa comparação, tá ligado? Porque o Montoro tá jogando muito bem mesmo. E tipo, esse gol dele, o primeiro gol dele pela camisa do Botafogo, inclusive, já deveria ter saído, tá ligado? Só que não saiu, mas agora saiu e foi o momento certo de sair. Ele já bateu na trave lá e também teve uma vez que ele causou rebote pro gol do Arthur Cabral. Então, ele tá martelando e finalmente conseguiu. Eu tô muito feliz por ele, assim, tipo, o cara já tá tendo uma identidade assim com o Botafogo. Enfim, e logo em seguida tem um chute do Savarino de fora da área. Depois disso o Botafogo melhorou bastante. E tem um chute do Savarino de fora da área, assim, com uma bela jogada assim do Montoro, inclusive. E ele chuta e o goleiro tem que fazer uma baita defesa. E cara, gostei da partida do Savarino. Sendo sincero, eu gostei bastante da partida do Savarino, velho. Ele jogou bem, porque os outros jogos que ele tava fazendo não tava me atraindo assim, porque eu já vi o Prime do Savarino, tá ligado? E ver ele desse jeito assim, eu sei o que o cara pode fazer, eu vejo que o cara não tá no máximo dele e machuca, assim, sei lá, é paia. Essa partida foi boa, assim, não acho que foi uma partida genial, alguma coisa do tipo, ninguém teve uma partida genial, mas foi uma bela partida, assim, eu gostei dessa partida, falei, tá, esse aí seria um Savarino em uma partida normal, antigamente. Agora é uma partida boa dele, entende? Enfim. E logo em seguida do chute Savarino, depois de uns 5 minutinhos, o atacante lá do Red Bull Bragantino perde a bola e o Barbosa rouba a bola, passa pro Cuiabano e o Cuiabano faz um cruzamento. Ele não faz um cruzamento, ele faz amor com a bola. Que cruzamento delicioso. E vai na cabeça do Barbosa, que cabeceia igual um camisa 9 e faz um golaço. E cara, Barbosa é Barbosa, mano. Esse cara já é ídolo do Botafogo, já tem uma grande identidade com o Botafogo. E quando esse cara sair do Botafogo, eu vou ficar muito triste. Mas cara, vamos falar do Cuiabano assim. Porque quando o Cuiabano surgiu, ele surgiu procurando muito gol, tá ligado? Tipo, muito gol mesmo. E ele até virou ponta por conta de tantos gols que ele fazia, assim. Eu me lembro claramente um gol que ele fez contra o Grêmio, que ele faz um gol, tipo, um gol parecido com o do Romário, que ele só mete um biquinho, assim. Enfim, esse gol é muito bonito, eu me lembro de cabeça desse gol, achei muito foda. Enfim, o Cuiabano podia fazer muito gol, só que na hora dele cruzar, ele era horrível, ele cruzava muito mal, tipo, os caras insistiam de botar ele na porra do escanteio, só que todo escanteio dele era rasteiro e nunca fazia nada, tipo, era só desperdiçar a porra de um escanteio, tá ligado? Só que ele melhorou, tipo, agora ele realmente tá cruzando bem já, faz uns jogos que eu vejo que ele cruza bem, tá ligado? E agora faz sentido ele ser lateral, né? Porque antigamente o cara era lateral que não sabia cruzar, agora ele sabe cruzar e cruza bem. Ou garotinho pra cruzar bem. Enfim, o jogo vai pro intervalo, 2-0, que, cara, me surpreendeu, porque o Ancelotinho, o Davi, né, ele tá me surpreendendo muito, tá invicto na carreira inteira, muito foda, e, cara, ele tem três coisas que eu não gostava do estilo de jogo dele, e ele
tá melhorando bastante nisso. Que o primeiro é só cruzar, tipo, as chances de mais perigo dele era só cruzar, parecia que o jogador não tinha criatividade. E eu já vi esses jogadores tendo criatividade, tá ligado? Então não é do bagulho deles de só ficar cruzando, tá ligado? Eu sei que os caras têm um a mais que isso. E ele consertou isso, tá ligado? Agora não é coisa principal da gente só cruzar. Não é tipo a nossa arma principal. Agora é só um repertório nosso, tá ligado? Às vezes, se calhar, faz, entende? É isso que eu acho do cruzamento. Não é uma coisa que tem que ficar tipo Vasco, tipo, ficar igual deixar a vaca magra, tá ligado? De tanto usar. Não. O cara usa só em momentos raros, assim, em momentos oportunos. Isso eu acho legal. Enfim. E o segundo negócio é que agora o Arthur Cabral não é tão fundamental assim, porque eu não gostava que toda jogada tinha que passar pelo Arthur Cabral. Tipo, parecia que os outros jogadores não podiam chutar e só o Arthur Cabral, sabe? Parecia que os caras não tinham confiança e só o Arthur Cabral podia fazer esse bagulho, sabe? Não sei se era um bagulho técnico, era, sei lá, os caras estavam com medo. Enfim, isso se consertou e se provou, né, que os 2 gols não foram do Arthur Cabral. E inclusive deveria ter o terceiro, mas enfim, né? E o terceiro motivo é que a gente não tava concluindo tão bem a nossa chance. Tipo, a gente tava criando muita chance, só que a gente não tava concluindo em gol. E isso aí ainda tem que melhorar mais, porque a gente precisa concluir mais chances, né? Porque, porra, a chance que o Arthur perdeu no futuro, assim, é bizarro, mas a gente ainda não chegou lá, então calma, wait. Enfim, então a gente melhorou, né? 2 gols, tá ótimo. Quanto mais melhor, né? Mas pelo menos a gente dá pra ver uma melhora. Então eu tô gostando desse começo do Ancelotinho, tá ligado? Eu tô vendo que tem uma melhora grande, assim. E já tá se adaptando. Já tá todo mundo se adaptando e tal. Então, quanto mais melhor. Quero ver esse cara ganhando algum título pelo Botafogo, tá ligado? E não saindo, porque os técnicos ganham algum título assim e logo saem. É incrível essa bosta. Enfim, segundo tempo começa e não acontece tantas coisas, mas só é um domínio de posse de bola do Botafogo, até que o Savarino consegue roubar uma bola e passa limpo para o Arthur Cabral fazer o gol, e o Arthur Cabral consegue perder esse gol. Você tá vendo essa imagem? O cara consegue perder esse gol, cara. Um centroavante consegue perder esse gol. Cara, se fosse um ponta, sei lá, se fosse o meio campo, eu até entendia. Mas a porra de um centroavante que já jogou na porra do Benfica, tá ligado? Tu entende isso? E o cara perde esse gol, tá ligado? Mano, bizarro. Bizarro. Simplesmente bizarro. Enfim, depois disso tem substituições dos 2 lados, mas sai o Cuiabano pra entrar o Alex Telles, que teve uma partida boa, o Cuiabano, né? Teve uma assistência. E o Alex Telles foi uma partida fez nem cheira, assim, jogou bem, normal. E o Arthur Cabral e o Arthur saiu. Então os 2 de Arthur saiu. E cara, a partida do Arthur Cabral foi normal, assim, foi ruim. Eu acho que o que mais prejudicou essa partida foi o gol perdido, mas antes do gol perdido ele tava fazendo uma partida boa, os pivô dele tava boa, assim, tava decente a partida. Decente é uma palavra perfeita, decente. E o Arthur Babigud, cara, ele tá jogando mal, tá ligado? Eu não vi até agora o Arthur jogando bem. E tipo, eu vi aqui no SofaScore e ele tá quase um mês sem marcar. Perdão, quase 2 meses sem marcar um gol. Entendi isso, cara. Porra, é o nosso camisa 7, tá ligado? A camisa 7 é a mais pesada do Botafogo, porra. O nosso último camisa 7 é o Rei da América, caralho. Pelo amor de Deus. É o cara que fez o gol na Libertadores, final da Libertadores. Aí o porra do nosso no atual camisa 7 é o Arthur Babigud. Entende? Pelo amor de Deus. E eu acho que ele tá desempenhando muito bem. Muito mal, perdão. Muito mal. Essa partida foi muito mal. Os números desse cara nessa partida. Pera aí, eu vou te mostrar. Os números desse cara foram 44 ações com a bola. Passes certos. 18 de 21. Nossa, caralho, muito bom, né? A maioria dos passes foi pra trás, rapaziada. Olha isso, passe decisivo, 0. Cruzamentos certos. Cruzamentos tentados, 3. Certos, 0. Passes longos,
1 de 1. Uou, foda, hein? Foda. Chute próximo ao gol. Ele teve um chute próximo ao gol. E sabe qual é esse chute? Eu nem mostrei no vídeo, porque ele isolou. Nem chegou perto do travessão. Drible certo. Ele tentou 3 e acertou 1. E sabe quantas vezes ele perdeu a bola? 17 vezes. Ele perdeu a bola 17 vezes. Enfim, são números. E eu vi a partida completa. E eu afirmo, ele jogou mal. E no lugar deles entraram o Nathan Fernandes e o Joaquim Correa, que, cara, jogaram bem, não jogaram mal. E logo de começo, os dois fizeram um bom 1-2 e quase concluiu. Cara, eu só não critico tanto esse lance porque ele meio que recebe, tipo, aérea assim, esse domínio, aí a bola quica um pouquinho e tal. E, tipo, era mais difícil fazer esse gol do que o do Arthur, tá ligado? Então eu entendo, eu passo esse paninho, E tipo, os caras tinham acabado de entrar, tava se aquecendo, tá ligado? Enfim, tá de boa. E também tava 2-0, tá ligado? Tá de boa. E depois desse lance, o jogo fica bem morno, assim, onde que o Botafogo só domina a posse de bola. Só que no finalzinho, o Red Bull tava começando a se atiçar e o Praxedes recebe uma bola de cabeça. E ele fica de cara a cara com o John. E você já sabe, né, que tá na porra do título aí, tá na porra da thumb que foi 2-0. E sim, o John consegue defender essa bola. Mano, é absurdo assim, como o John é um ótimo goleiro. E voltando um pouco, eu acho meio bizarro os treinadores do Brasil antigamente. Não sei se o Ancelotti vai fazer isso, mas eu acho que ele fez, eu não lembro qual foi a convocação dele. Mas, cara, convocar o Bento, tá ligado? O cara joga na Arábia Saudita, tá ligado? E é o terceiro goleiro. Eu acredito que eles deveriam testar novos goleiros, além do mais que, tipo, o John é novo, o Neneca é novo. O Neneca foi, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele foi. Mas, tipo, testar esses caras como terceiro goleiro, tá ligado? E deixar eles jogarem algum jogo, porque, porra, isso é amistoso, tá ligado? Não vai fazer os caras testar na porra da eliminatória, tá ligado? Então é isso. John faz uma baita defesa, salva o Botafogo mais de uma vez, um baita de um grande goleiro. E Botafogo consegue ganhar esta partida. Tô muito feliz. Tô concluindo essa gravação aqui 3 da manhã. E, mano, o Botafogo tá melhorando bastante. Eu tô bem ansioso pra esse jogo contra o Cruzeiro, que vai ser a estreia do Danilo. Quero ver como ele vai jogar. Ele tá voltando de lesão, não pôde jogar esse jogo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é o canal mais de pedido de todos da internet brasileira ou do mundo, não sei. E é isso. Não só sou eu que faço esse canalzinho aqui. Tem o Felipe e o Pedro. O Pedro vai fazer os vídeos do Vasco e o Felipe vai fazer do Fluminense. Espero que você tenha gostado. Beijo. Fica bem aí.